Abram comigo, profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Eu creio que esse texto, ele deve ser lido, lembrado, buscado por cada um de nós, em todo o tempo, irmãos, para nos lembrarmos de tudo aquilo que nós cantamos aqui já também nesta noite. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus que tudo governa, tudo está nas suas mãos. E às vezes eu ouço, irmãos, de muita gente, e eu creio que os irmãos ouvem também, e a gente às vezes também fala, em tempos difíceis de luta, às vezes murmuramos e reclamamos da nossa cidade, do nosso país, da nossa nação, e não sem razão muitas vezes. Vemos muitas coisas que não são boas. Mas em tempo assim, em momentos como esses, e ao vermos muitas vezes como que caminha a humanidade, eu costumo dizer o seguinte: o mundo sempre esteve em crise desde que entrou o pecado. Desde que entrou o pecado no mundo, tem problema, tem dificuldades, tem lutas. Desde lá. Não é diferente. Alguns dizem, não, está muito pior. Não está pior não, irmãos. Não está não. Sempre foi assim. Hoje, quem sabe, a gente fica sabendo mais, não é não? A tecnologia, as comunicações, a gente fica sabendo mais fácil. Nesse exato momento, se você quiser, você sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Agora, nesse exato momento, você consegue saber o que está acontecendo lá. De bom e de ruim. As notícias correm, voam. E a gente também vive nesse mundo. E é ao vivo mesmo. Não é não, irmãos? É ao vivo. É aqui e agora. Nesse exato momento. Nós não conhecemos minutos à frente. Nós não sabemos de nada. E por isso dependemos sempre. Estarmos atentos e dependemos do Senhor. E eu queria ler o texto de Jeremias e pontuar algumas coisas com os irmãos aqui, no capítulo de número 29, importantíssimo para nós, que vivemos isso tudo, experimentamos isso tudo. Mas esse texto, como eu disse para os irmãos, nos faz lembrar e, quem sabe, estarmos um pouquinho mais firmes diante de tudo que nós cantamos. Esses irmãos já se lembram ainda, às vezes a gente esquece, já perceberam isso? É bem possível que a maioria de nós aqui não lembra os cânticos que a gente cantou. Quem sabe até o texto que foi lido. A gente esquece fácil, irmãos, das coisas. E por isso que eu creio que nos ajuda quando a gente lê, medita, busca, né, para a gente lembrar. E até mesmo, como eu disse, daquilo que nós já cantamos aqui. Falamos da soberania, da ciência de Deus, do poder, da realeza, falamos isso tudo, irmãos. E como é tremendo a gente saber disso, principalmente como bons presbiterianos que somos, não é? Na soberania de Deus, Deus que tudo domina e controla. Mas já de antemão, deixa eu adiantar, muitas vezes nós temos facilidade, irmãos, de crer num Deus soberano, um Deus que determina, predestina, não é? Deus que já escreveu e tem tudo nas suas mãos, a gente lidar com coisas boas. Mas crermos na soberania e ter Deus já estabelecido, predito, coisas ruins na nossa vida, a gente tende a não crer mais que é Deus nisso. E é o que a gente vai ver aqui no texto do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Nós vamos ler apenas do versículo 1 ao 14. Jeremias, capítulo 29, profeta Jeremias, versículos 1 ao 14. O texto diz assim, irmãos: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias,
os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenhais filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que tremendo, né, irmãos? Os seus irmãos prestaram atenção na leitura, porque se você não tiver uma visão clara e o entendimento de quem é você e de quem é o seu Deus de fato, você pode estar sofrendo ou continuar sofrendo muito tempo. Falava com os meninos na classe catecúmena. Tomar cuidado, a vigilância, quando você se relaciona com pessoas. Nós nos relacionamos com filhos de Deus e com não filhos de Deus. Nós temos amigos crentes e não crentes. Precisamos fazer isso, nos relacionarmos com as pessoas. Mas eu alertava sobre os meninos sobre o cuidado com a mente, a visão das coisas. O mundo, as pessoas que não nasceram de novo, em quem o Espírito Santo não habita ainda, a visão, o entendimento, por mais sábios, capacitados e inteligentes que possam ser, eles têm limite. Eles vão até um limite. Para você que está em Cristo e que o Espírito habite em você, você vai um pouquinho mais alto. Você tem uma visão ampliada. Você enxerga ou tende a enxergar melhor, a compreender melhor as coisas, a ter uma visão ou enxergar numa perspectiva de Deus. Acontece isso com todos aqueles que são convertidos, que estão em Cristo, que nasceram de novo, que foram regenerados. Os nossos olhos são abertos, a nossa visão é ampliada, a nossa mente é aperfeiçoada. Nós passamos a ter conhecimento de Deus, a palavra de Deus passa a ter sentido na nossa vida. Nós passamos a lê-la, a meditar nela, nós vamos crescendo e aprendendo, como diz a palavra, em estatura de varão perfeito. Nós vamos crescendo na comunhão e também no entendimento das coisas. Mas nós já conseguimos enxergar melhor as coisas. E o texto nos mostra isso de maneira muito clara. Como você está enxergando o mundo. Lembra que eu falei no início da minha fala? Crise, o mundo está em crise, o país está em crise, que governo é esse? Que vergonha, olha a segurança, olha a sociedade, olha... Não é assim que acontece? E é uma realidade. Não dá para a gente discordar destas coisas, mas a sua visão ela é ampliada.
você pode enxergar agora, com os olhos de Deus, qual o plano de Deus, qual o projeto. Deus não perdeu o controle. Nós cantamos aqui e declaramos isso constantemente. Quem que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas, e que nada foge de suas mãos. Os seus planos não podem ser frustrados. Falei aqui outro dia com os irmãos que os nossos, sim, podem ser, quando os nossos planos não estão alinhados com os planos de Deus. E que muitas vezes nós planejamos muito bem as coisas para a nossa vida e que parece que tudo vai dar certo. E muitas vezes não dão, principalmente se você é filho de Deus. Porque o ímpio, Deus não está preocupado com eles. Deus tem um compromisso com os seus filhos. E quando você é filho, você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Já perceberam isso? Pastor, a gente ouve isso. Os presbíteros devem ouvir também. Pastor, consegui entender isso? A gente anda direitinho, busca na palavra, a gente ora, a gente quer andar direito, quer andar reto, quer fazer as coisas certas, e é luta, pastor, é perseguição, é problema, as coisas não dão certo. E às vezes a gente olha para pessoas, colegas, amigos, que não são crentes, pastor, e parece que tudo vai bem, e às vezes parece que estão alegres, tudo dá certo, eles planejam e fazem, e vai. Às vezes é só imagem também, né? Mas, por que isso, pastor? Eu falei, porque você é filho. E como filho, você precisa andar na vontade de Deus. Se você estiver fora, Ele te traz de volta. Ele te corrige. Ele intervém. Às vezes não vai dar certinho como você achava que estava, se você não buscar na direção dEle. E é importante entendermos isso, irmãos, que os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus tem para mim, tem para você, vai ser, irmãos. É claro que nós precisamos estar atentos na direção do Senhor e caminharmos na direção dEle, não é? Estarmos agindo de acordo com a sua palavra. E as coisas de Deus vão se cumprir. Elas serão feitas, não é? Na nossa vida e através das nossas vidas. Olha o texto, não sei se os irmãos prestaram atenção, logo no início, irmãos. Só esse detalhe aqui é tremendamente importante. Quando você começa a ler o texto, e a palavra diz que Jeremias escreve essa carta para alguns exilados, sacerdotes, levitas, rainha e outros, porque estava havendo uma conversa lá, do povo que foi levado para a Babilônia, de que alguns profetas estavam dizendo, olha, daqui 2 anos volta todo mundo para casa. Se os irmãos atentarem em toda a situação, quando Jeremias, usado por Deus, alertava e tentava corrigir, porque o povo foi levado para a Babilônia, irmãos, tudo Deus tem um propósito. Mas o povo estava em rebeldia, estava em desobediência, estava em pecado, eles não estavam dando ouvido a Deus, não ouviam os profetas, não é? E acabaram sendo levados para a Babilônia. Mas Deus tinha um plano concernente a isso. E de repente agora, alguns estão dizendo que, olha, daqui 2 anos volta todo mundo. Alguns estavam querendo resistir e lutar. Deus deixou bem claro, ó, não resista. Vocês vão ser levados para lá. É melhor não resistir e não lutar. Vocês vão ser levados cativos. E se vocês tentarem reagir, vão morrer. Tanto é que muita gente morreu, porque não deu ouvido aos profetas e tentaram lutar e reagir. Foram mortos. E Deus orienta Jeremias, orienta o povo, olha, aceitem, e aí que entra o tremendo, porque isso vem de mim. Sou eu que estou fazendo isso. E se vocês atentarem logo no início, Jeremias escreve, olha o que diz o texto, né? Olha só, versículo 1. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, profetas e a todo o povo. Olha só, que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Quem que invadiu Jerusalém e levou o povo para a Babilônia? Nabucodonosor. Amém? Foi Nabucodonosor que invadiu, que atacou Jerusalém e o seu exército, os homens dele, soldados, Nabucodonosor. Mas olha só, no versículo 5, versículo 4, assim diz o Senhor, não é? Ele vem narrando a carta que Jeremias escreveu, falando de Nabucodonosor, que tinha invadido Jerusalém e levado o povo cativo, certo? Ele continua, depois que saíram de Jerusalém, a rainha, os oficiais, fala de carpinteiros, ferreiros,
Na realidade, a intenção dos babilônicos era realmente extinguir o povo de Israel, acabar com tudo. Não ia ter ferreiro, não ia ter carpinteiro, não ia ter trabalhador. Os melhores dos melhores estavam sendo levados para a Babilônia. Muitos foram mortos, muitos foram despertos por vários lugares, não é? Para servir como escravos. Só que a carta foi mandada por intermédio de fulano de tal, Esavzá, Safã, tal. No versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou o povo de Jerusalém e levou cativo para a Babilônia? Deus. Se você ficar olhando para o Nabucodonosor, você vai levar a sua vida toda com mágoa, com raiva, com revolta, vai ficar brigando, vai ficar amaldiçoando, vai ficar fazendo um monte de coisa com raiva de Nabucodonosor, se você não ler o versículo 4. Deus usou sim Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor que invadiu. Nabucodonosor que fez guerra e levou todo mundo cativo. A Babilônia era a potência do mundo na época. Ninguém vencia esse povo. Ninguém vencia. Os irmãos conhecem o Salmo 126, tremendo, né? Quando eles foram libertos. Porque aquilo foi uma notícia para sair na Globo, no Plim-Plim lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Foi algo assim assustador, inédito. Como isso? Lembram? Deus levanta Ciro, dos médios persas, e liberta o povo de Israel do cativeiro. Quem que vencia a Babilônia? Ninguém, irmão. O povo babilônio era um exército tremendo, poderoso. Onde eles entravam, matavam. Não vou falar outras coisas que eles faziam com as meninas, com as crianças. Alguns comentaristas antigos dizem que onde eles passavam, nem grama crescia mais. Eles entravam destruindo tudo e levavam todo mundo. Os que eles podiam usar como ferramenta, como arma, como escravo, levavam. Os fracos e os velhinhos ficaram em Jerusalém. Mão de obra aproveitável, eles levaram para a Babilônia. Era uma potência. Só que Deus levanta Ciro e liberta, algo inédito. Por que isso é importante, irmãos? Se você ficar olhando para o problema, ou para quem te feriu, para quem fez, por isso e por aquilo, você vai sofrer, meu irmão, e vai ficar sofrendo, vai ficar com mágoa aí no seu coraçãozinho, vai ficar com revolta, vai começar a botar culpa nisso tudo de você estar vivendo certas situações. Agora, quando você começar a olhar para as circunstâncias da vida, para a situação que está vivendo, e entender que Deus está na história, você vai começar a olhar diferente para as coisas. E não fique preocupado, pastor, mas é injusto isso. Se alguém feriu, se alguém machucou, se alguém fez o que é errado, não vai acontecer nada, eu tenho que aceitar tudo. Isso é outra conversa, irmãos. E mesmo que você não faça nada, deixa que Deus cuida do que tiver que cuidar, irmãos. Ele é Senhor de todas as coisas. Nós somos injustos, irmão, nós somos falhos. A gente julga mal, a gente julga errado. A gente faz umas análises, muitas vezes, erradas das coisas. A gente pensa que está tudo certo, não está. Enganoso é o coração do homem, extremamente corrupto. Então eu quero chamar a sua atenção nesta noite, em primeiro lugar, você precisa alinhar isso na sua vida. Você precisa voltar a colocar Deus na sua história, não importa o que está acontecendo. Ele continua sendo Deus. Nós cantamos isso, né? A gente declara isso aqui. Que a gente acredita nisso, que Ele é soberano, que Ele é tremendo, que Ele é rei, que Ele é rei, nada foge do seu controle. Mas, de repente, parece que fugiu, parece que Ele não domina mais nada, perdeu o controle, e agora a minha vida é sofrimento, é luta. Esse era o pensamento do povo de Israel. Agora é só catástrofe, escravidão. E outra coisa também, irmãos, que a gente precisa entender. Deus usa o profeta para falar o seguinte: quem aqui tem... Não, deixa para lá. Uns 30 anos, mais ou menos. Uns 30.
Você vai orar agora e Deus vai te atender daqui 70 anos. Porque a resposta é 70 anos. Jeremias deixou claro. Ei, 70 anos na Babilônia. Tá ruim aí na Babilônia? Deus é tão tremendo, né, irmãos? Mesmo indo para a Babilônia, um povo terrível, irmãos, poderoso, mau. Não é igual a Volta Redonda, não. Não é igual ao Brasil, não, irmãos. Você acha que o Brasil é ruim? Dá uma olhada na Babilônia nessa época. Só que é interessante a instrução de Deus através de Jeremias. É Babilônia. Vocês não vão sair daí 2 anos, não. É 70. Então, aproveita e vive, viu? Aproveita e vive. Arruma emprego, trabalha, construa, plante, case seus filhos, case suas filhas, arruma marido para sua filha, tenha filhos. Teve uma época aí que vi umas conversas aí, o pessoal tudo com medo de ter filho, não foi? Graças a Deus, casa de pedra não. Principalmente na pandemia, já viu? Pandemia, pelo amor de Deus, seja crente. Isso não foi a primeira e não é a última que nós tivemos. Esteja preparado para a próxima. O que será? Eu não sei, que ainda Deus não me falou. Mas aguarde. Você acha que essa foi a última? Agora, pelo amor de Deus, seja crente. Pandemia, acabou o mundo. O pensamento era assim de muitos, você acabar o mundo. Se botasse a cara na janela na pandemia, parecia que vinha o bicho-papão e... Não era não? Quem aqui não tinha medo de botar a cara na janela? Nossa, vai pegar. Se botar a cara na janela e respirar, pronto. Convidou. Ficou convidado. Não era assim? Se abria a janela, tinha gente que não abria nem a janela, irmão. Estou dizendo que não tinha que ter cuidado, né? Mas, pelo amor de Deus, tinha uns crentes aí que eu ficava apavorado. Eu acho que não é crente, não. Nós precisamos confiar, irmãos, e crer naquilo que Deus está fazendo. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que você cresça ou renovasse essa sua fé nesse Deus que é soberano. Volte a olhar para Deus e confiar na soberania dEle, no cuidado, na direção dEle. Nós precisamos olhar, irmãos, a nossa história, como eu disse, depois de crente, porque quando você não é crente é outra conversa. Mas quando você está em Cristo, irmãos, com a perspectiva de Deus, você é filho de Deus. Você converteu e não foi para o céu. Opa, tem algo para eu fazer aqui ainda. Aqui na Babilônia, não sei aonde que você vai. Mas você é filho de Deus. Então, olhe para a sua história com a perspectiva de Deus. Ele é quem governa. Ele é maior que tudo, irmãos. Há um dos salmos, eu não lembro qual é agora, mas depois você lembra, que diz que os filhos de Deus, aquele que teme ao Senhor, confia no Senhor, ele não teme nem as más notícias. E quantas vezes as más notícias tendem a nos abalar? É normal, irmãos, somos humanos, mas somos espirituais também. E aí você lembra, opa, tem algo a mais em mim. O Espírito de Deus habita em mim. Sou filho de Deus. O Senhor está na minha vida e na minha história. Então, a gente começa a olhar diferente. E aconteça o que acontecer, irmãos, ainda que seja a morte. Outro dia eu falei um negócio aqui, tem gente que não gosta quando eu falo isso, às vezes até fica chateado comigo. Tem gente que está morrendo aí, irmãos, a gente tinha que ficar alegre, ou então falar assim, por que foi antes de mim? A gente queria ter ido. Morrer é promovido. Morrer está com Cristo, a glória. Hoje a gente vê por parte. Quando a gente subir, nós vamos ver por inteiro. E aí tem gente, parece que o mundo acaba. Não vamos viver mais, não. Não vamos fazer mais isso, não vamos fazer aquilo, não vamos fazer, vamos cancelar tudo porque morreu. Fui promovido a glória. A vida continua. Paulo escreveu um monte sobre isso, né? Sobre morte. Por quê? Porque os crentes estavam tudo abalados lá na época também. É difícil lidar com a morte, é lógico que é.
Por isso que Paulo teve que escrever praticamente quase em todas as cartas. E falar que a morte é boa, a morte é necessária, morrer está com Cristo, foi promovido. Não é para abalar. Vai ter saudade? Lógico que vai sentir falta? Vai, mas puxa vida, por que ela foi primeiro que eu? E aí eu vou ficar com medo da morte aqui, por quê? Medo do problema, por quê? Os problemas vêm, irmãos, para resolver, se não tem problema, não tem serviço. Os problemas vêm para a gente aperfeiçoar, para melhorar, para a gente crescer. Deus faz isso. Irmãos, precisamos voltar a olhar para a nossa vida, a nossa história, olhar para as coisas, para o mundo com a perspectiva de Deus. E aquilo que eu não estou entendendo, buscar Deus. Deus está entendendo, irmãos. Deus entende tudo. E tem coisa que não é para a gente entender, não. É para a gente aceitar e crer somente. Crer e pronto. Nós temos esse Deus que é o Deus da nossa vida. E Ele é maior que tudo, irmãos. Maior que o diagnóstico. Ah, fulano tem câncer. É pesado uma notícia dessa? É longe que é. É doloroso? É longe que é. Abala a pessoa, abala a família, abala todo mundo. Oh, mas para aí, existe um Deus que cura. Existe um Deus que sara. Existe um Deus que dá um basta e cura. Se Ele quiser. Não estou dizendo que não é difícil, irmãos, mas nós temos que lembrar disso. O nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que sara, Deus que já sarou. A Bíblia diz que Ele já resolveu esse problema todo. Se vai ser agora em vida ou quando a gente partir estar com Cristo, está tudo resolvido, irmãos. Qual o propósito disso? Deus está brincando com a minha vida? Está zoando com a minha cara? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que eu tenho que passar por essa luta? Por que eu tenho que ir parar na Babilônia? Por que eu tenho que passar por essa enfermidade? Deus está brincando comigo? Não está não, irmãos. Ele nos ama. Nos amou de tal maneira que comprou com o próprio sangue do Filho. Qual é o pai que assassina o próprio filho por alguém aqui? Qual é o pai que mata o seu filho aqui por alguém? O nosso Pai fez isso por cada um de nós. Então nós precisamos lembrar disso, irmãos. Lembrar e olhar para o Senhor com essas perspectivas. Eu fico falando essas coisas, não tem como lembrar, irmãos. Não lembrar de José, não lembrar de Moisés e de tantos outros que você olha na Bíblia. Olha a história de José. Era plano de Deus, José já sonhava com isso, ele era para ser o governador do Egito, ele ia estar acima de todo mundo. E como que faz isso? Com um roceiro, com um cara lá do meio do mato, um cara que só fala israelita, e agora Deus quer fazer dele um governador do mundo. Um cara que vai lidar agora com os príncipes, com os poderosos, ficar abaixo apenas do rei. Como que esse menino roceiro ia chegar numa posição como essa? Indo para o Egito. E quem que ia acreditar? Meu filho, olha, Deus quer que você vá para o Egito. Como? Como assim? Vai entrar no Egito como? Deixa que Deus resolve isso. Começa pela própria família, pelos próprios irmãos. O ciúme, com inveja, vender, tentar morte. Aí ele é levado para o Egito. É escravo. É um escravo benquisto, porque é um menino que temia Deus, acreditava nisso, na soberania de Deus, continuou sendo crente, mesmo escravo, não ficou abalado porque o salário é ruim, não ficou com raiva da empresa porque o salário é ruim, porque o patrão é injusto, não ficou com raiva, ele ficou fazendo o melhor, mesmo com salário baixo. Que salário? Não tinha salário nenhum, né? Era escravo. E Deus então queria colocar ele num lugar melhor ainda. Como isso? O cara tem que parar no calabouço, acusado de um crime que não cometeu, quase foi morto, ficou lá esquecido, lá no calabouço, lá, além de escravo, agora preso. E por que isso? Porque Deus era com ele. Por que isso? Porque Deus amava ele e tinha o melhor para ele. Como assim, pastor? No calabouço? É. Maravilhoso, né? Quando interpreto os sonhos, agora eu estou livre.
Vai falar de mim? Estou livre daqui. Estou fazendo o melhor. Estou fazendo o que posso. Estou sendo um cara bom. Estou abençoando pessoas. Estou livre da cadeia. Mais 2 anos esquecido. Que bênção. Ei, você está sendo esquecido? Agradeça a Deus. A bênção que Ele tem para você é maior do que essa que você esperava. Porque por causa de 2 anos, José, quando foi liberto, ele não voltou ao emprego antigo, talvez um emprego melhor, não. Por causa de 2 anos, ele saiu como governador. E ainda casou com a bonitona, ainda. Com a Zenate. De escravo a governador. De fedido aos melhores perfumes. Nós precisamos voltar a confiar, irmãos, e crer na soberania de Deus. Deus dirige a história. Moisés, então, irmãos. A história de Moisés. Liberta o povo com um gago. Que a Bíblia diz, né? Ele diz que era gago. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas. Coisas que você não espera. Porque Ele é Deus. E aí, irmãos, a gente como crentes, precisamos olhar para um Deus assim. Soberano, poderoso, infinitamente mais do que a gente pensa ou pede. Qual é o plano e projeto para a sua vida? Você precisa crer, irmãos, e confiar no Senhor, no plano que Deus tem para a sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Renove sua fé no Senhor. Alinhe aí a sua vida cristã. Se você é crente e teme ao Senhor, olha para o Senhor. Renove sua fé, fortaleça. O texto diz, irmãos, que é vida na Babilônia. É ao vivo, irmãos. Vai ficar reclamando? Detesto Volta Redonda, não gosto de Volta Redonda. Brasil, não gosto do Brasil, detesto o Brasil. Vai embora! Está fazendo o que aqui? Ou então faça o que Deus mandou. Trabalhe. Ore. Invista. O que você está fazendo? Irmãos, a gente é assim, né? Reclama em casa, reclama a igreja, reclama o bairro, reclama a cidade, reclama o país, reclama tudo. Você está fazendo o quê para ajudar? Você está fazendo o quê para ajudar a igreja? Você reclama. Ou lá na sua casa, você está fazendo o quê para melhorar? Tem que fazer alguma coisa para melhorar. E outra coisa, eu já falei aqui com os irmãos outro dia, né? Tem gente que ora e pede a Deus, e ora e pede a Deus, e as coisas não mudam. Foi até um debate na rádio esses dias lá do 88. E crente às vezes. E ora, e lê Bíblia e tal, e as coisas não mudam. Sabe o que não muda? Porque seus hábitos continuam os mesmos. Como é que você quer que mude se você não muda nada? Só orando? Ora, mas não faz nada? Melhora como? Não muda nada, irmãos. Sua vida até aqui, por exemplo, se você continuar com a mesmice que você está até hoje, você vai continuar na mesmice. Agora, você quer que mude? Mude você alguma coisa. Muda. Melhore. Invista. O texto aqui fala claro. Irmãos, esse povo que foi escravo para a Babilônia, eles não sabiam essa vida de plantar e colher árvore e fruto, não. Eles tiveram que aprender na Babilônia, irmãos. Eles não sabiam. Sabe a conversa de alguns crentes que às vezes não arrumam o emprego que queria? Aí fica desempregado. Como assim, cara? Com tanto serviço que tem. Mas eu não sei, eu não faço isso, não trabalho com isso. Às vezes esse trabalho que não tem nada a ver com você é a ponte para você chegar onde você quer, ô miserável. Não faço isso, não. E tem alguns que é pior, né? Porque não é humilhante para mim. Eu vou trabalhar com isso. Misericórdia, né, irmão? No nosso país, por exemplo, você vê gente na rua aí, um monte de vagabundo, gente que não quer trabalhar, é porque não quer, emprego tem.
Viu? Você que está me ouvindo aí, ó, na internet vai ouvir. Emprego tem, você que não quer trabalhar. Trabalhe. Plante, invista. Fica reclamando? Ó céus, ó vida, dinheiro não dá, né. Ô, você é crente? Ora, pede a Deus, Deus te dá sabedoria. Deus te dá um sonho, rapaz, dá uma fórmula, sei lá, um negócio que você vai... Ou você não acredita nisso? O texto nos convida, irmãos, a olharmos para o Senhor, renovarmos a nossa fé. Trabalhe. Falava com os meninos no catecúmeno. Vida cristã não é só trabalho na igreja. Você serve a Deus lá no trabalho, lá na rua. Você serve a Deus onde você estiver. Seja crente. Se você é dentista, seja o melhor dentista do mundo, que todo mundo vai falar, e depois vão descobrir é crente. E quando você estiver, falei com os meninos hoje de manhã, quando você estiver lá atendendo e abiturando, metendo aquela mangueira na nossa boca, não é? Que você fica lá, você aproveita e prega. Não tem como ele fugir da cadeira. Né, Nilo? Nilo sabe o que é isso. Tem outros aqui que sabem o que é isso. Aproveita e prega. Faça o seu melhor. Desempenhe o seu papel, irmãos. Desempenhe o seu papel na vida. Que Deus te chamou para fazer e que você faz o melhor. Para a glória de Deus. Às vezes a gente quer o melhor, irmãos, mas a gente não está fazendo o melhor. Nós precisamos buscar isso do Senhor. Já falei da família também, né? Você quer que melhore? Melhora. A família é sua. Outro dia alguém falou, né? A gente ouve por aí, né? Família, eu brigo com os meus vizinhos lá também. Família e vizinho a gente não escolhe, né não? Você não escolhe. Alguns até conseguem escolher, né? Os incomodados que se mudem, não é não? Só que isso não é papel de crente, não. O crente, quando está no lugar e está incomodado, ele ora e entende que Deus colocou ele ali por um motivo. Nós não vamos para alguns lugares porque é melhor, irmãos. Nós não vamos para alguns lugares porque a gente quer, porque vai ganhar muito, porque vai ser melhor para nós. Nós vamos aonde Deus nos manda porque a gente vai lá para ser útil. Porque para isso nascemos, para isso vivemos, para a glória de Deus. Então a gente não vai para a cidade tal, para o país tal, para a igreja tal, para não sei tal, para ser servido porque é melhor para nós. Nós vamos para tal e tal lugar porque Deus quer para que você seja útil lá. Você seja um instrumento de Deus lá para levar aquilo que eles precisam. Amém, irmãos? Somos servos. Ou Deus tem que te levar na marra? Pior que Deus faz isso, né, irmão? Faz ou não faz? Quantos aqui já mudaram de emprego e não queria? Quantos aqui já mudaram de igreja e não queria? Mas Deus mandou. Se Deus mandou, meu irmão, obedece. Agora, se Deus não mandou, fica onde você está. Porque se você for onde não é para ir, você vai trazer problema para você e para os outros ainda por cima. Então, presta atenção no que Deus está dirigindo a sua vida. Deus mandou ir, vai. Se Deus não mandou, meu irmão, melhor você ficar. Agora, se Deus te mandou ir, não insiste em ficar também não. E o tremendo é que a gente é filho, e o Espírito Santo habita em nós, a gente sabe quando Deus está falando com a gente. Não é tremendo isso, irmãos? É extraordinário. É extraordinário. Por isso que é bom a gente confiar no Senhor. Promova a paz. Interessante, irmãos, era Babilônia. Escravo. O pessoal era da guerra. Gente má. Ore por eles. Irmãos, presta atenção. Você tem que orar pela sua cidade, pela sua nação. O texto diz, se o Brasil prosperar, vai sobrar para você. Se a empresa prosperar, sobra para você. Ou será que tem alguém aqui que se alegra com a empresa quebrando? Com loja fechando? Você merece uma surra se você estiver pensando nisso. E não importa se é crente ou não.
Muda a sua cabeça. Deus usa o ímpio. Deus usa o incrédulo para te abençoar. Não vou nem pedir para levantar a mão, mas quantos aqui que trabalham em empresas, em alguns lugares, e que o patrão não é crente? E você está sendo abençoado. O melhor ainda, a empresa está prosperando por causa de você que está lá. Ele não sabe ainda, o dono, mas quem sabe um dia ele descubra. Porque Deus o levantou, o enriqueceu, o capacitou, foi para servir para você mesmo. E você está reclamando de quê? Ore para que a sua cidade prospere. Para de reclamar do neto. Para de reclamar do vereador. Para! Ora pelo prefeito. Eu sei que é difícil, irmão, mas ora para o Lula. Outro dia eu ouvi, irmão, de crente. Pastor, eu não oro para o Lula, não oro pelo Lula. Eu falei, ora assim porque Deus te mandou orar pelo Lula. Ele é o presidente do Brasil. E foi você que colocou ele lá. Então, ore por ele. Quer dizer que você está se agradando e aceitando o que ele está fazendo, não. Mas ora por ele. Você não acredita que ele pode converter? Já pensou, irmãos, notícia daqui um dia? Presidente da República, José Inácio Lula da Silva. Foi batizado, é da igreja, tal. Hã? Quem é que acredita? Misericórdia, por isso não converte. Ninguém levantou a mão, Patrick. Teve alguém aqui que me ameaçou. Foi? Pelo amor de Deus, irmãos. Vocês não acreditam que Lula pode converter, irmão? Amém, irmão? Amém, irmãos? Amém. Vamos orar por isso? Só uns 4 para orar, Patrick. É por isso que não muda. Outro dia eu falei para alguém de uma certa situação, precisando de algumas coisas, que trabalha servindo aos outros, irmão. A vida dedicada a servindo. E aí, na luta e com falta de coisa, eu virei para ela e falei assim, você já pediu? Pedir para quem, pastor? Quem que pode? As nossas igrejas, o pessoal não tem dinheiro. Tem, casa de pedra tem. Você vai lá pedir, tem. Você já pediu? Pedir para quem, pastor? Eu falei, pelo amor de Deus. Quem que é seu pai? O Deus do universo, dono de tudo. Você já pediu para ele? Primeiro, começa orando, pedindo para Deus. Segundo, escreve bem grande e coloca onde o pessoal possa ler. Estou precisando de um veículo novo para trabalhar e servir e cuidar das crianças. Não recebe porque não pede. Pelo amor de Deus, peça. Ore. Esse texto aqui é tremendo, irmãos. Um povo que estava sendo corrigido, disciplinado, mas ainda amado pelo Senhor. Deus transformando a maldição em bênção. E querendo a bênção. Eu sei o pensamento que eu tenho para vocês. Pensamento de bênção, de paz, de dar aquilo que vocês precisam. Nós precisamos crer, irmãos, na intervenção divina, irmãos. O texto chama claro aqui, ó. Você precisa crer na intervenção divina, no agir do Senhor. Você precisa reavivar essa esperança no Senhor. Que exemplo maior do que a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos? Ele ressuscitou, irmãos, é vida. E Ele nos garante também. E Ele é o Deus que intervém. Ele é o Deus que muda a história. Acabei de falar exemplo aqui da experiência de José. Deus pode mudar a sua história de hoje para amanhã. Agora você vai ficar só de boca aberta olhando para o céu? Não. Tem trabalho, tem investimento, tem dedicação. Você tem que querer melhorar. Não é isso que ele orienta aqui? E Deus pode fazer, irmãos, aquilo que a gente menos espera, porque Deus vai além, irmãos. Nós precisamos crer na mudança. Tudo pode mudar, irmãos. Tudo pode mudar. E se piorar, continue confiando.
Esses dias mesmo eu ouvi de alguém falando isso, pastor, às vezes para melhorar tem que piorar. Às vezes você já teve até alguns sintomas para procurar um médico, você não foi. E Deus está querendo te abençoar através dos médicos, você não vai. Aí Deus permite você ficar piorzinho um pouco. Aí vai na marra. Não é não? Tem que ser levado de ambulância. Às vezes tem que piorar para melhorar. E mesmo piorando, confie no Senhor. No final, irmãos, o que Deus tem para nós é bênção. É vitória, nós já temos ela garantida.